tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Não me conhece ainda? Não tem problema algum. Eu sou Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio. E este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo e eu espero que vocês gostem muito do nosso vídeo de hoje. E sobre o que nós vamos falar em nosso vídeo de hoje? Bom, fazendo alguns experimentos e lendo sempre as dúvidas, as perguntas de vocês, nós resolvemos fazer um vídeo exclusivo ou um vídeo dedicado à limpeza de raízes, tá? Então nós temos aqui uma pequena que nós desplantamos, né? Nós vamos fazer o replantio. Ela está aqui com bastante raízes capilares e nós vamos então estar fazendo a limpeza, toda a limpeza dessa parte radicular de nossa planta. Nós vamos estar mostrando que raízes devem ser retiradas, que raízes devem permanecer em nossa planta. Depois nós vamos fazer um trabalho de abertura dessas raízes e vamos estar ensinando isso tudo para vocês nesse vídeo. Então espero que você goste do nosso conteúdo de hoje, acompanhe. Caso tenha alguma dúvida ou queira fazer algum tipo de sugestão ou até mesmo relatar a sua vivência, basta aí nos comentários aqui embaixo, logo após o vídeo, deixar tudo registrado. Então hoje nós vamos aprender exatamente como escolher as raízes e como trabalhar essas raízes para que a gente tenha futuramente uma planta ainda mais bonita, com a estética mais agradável, uma planta que chame a atenção no meio das outras. Então eu lhe convido a vir comigo e participar desse experimento, ou dessa aula, ou desse vídeo, como você queira. Vamos lá? Então vamos começar a mexer em nossa pequena. Muito bem, para realizar esse trabalho, o que é que nós vamos precisar? Da planta propriamente dita, não é? Lâmina, pode ser uma faca ou um estilete, papel para estar limpando as lâminas e álcool de preferência 70 para a gente estar desinfectando também nossas lâminas enquanto estivermos promovendo os cortes nas raízes. Bom, então como sempre nós vamos iniciar limpando os nossos instrumentos de trabalho ou desinfectando, né? A primeira dica que nós vamos dar é a seguinte: analise a sua planta, né, como um todo e comece sempre de cima para baixo, tá? Nunca comece limpando as raízes embaixo, sempre comece limpando as raízes em cima, na parte superior. Bom, então dá para ver aqui como é que está todo o sistema radicular dessa planta, né? Nós temos que ir desembaraçando ou tirando essas raízes, né? Destrançando essas raízes. Dá para perceber que essa planta tem muitas raízes que saem daqui da base do seu caudex. E aí chega a primeira pergunta: essas raízes vão me servir para alguma coisa, esteticamente falando, ou elas estão me atrapalhando? Vejam que aqui embaixo, né, eu tenho um sistema radicular mais desenvolvido. Então será que essas raízes daqui de cima são importantes para a estética desta minha planta? Neste caso aqui, não. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar, nós vamos começar eliminando todas essas raízes que estão na parte de cima do sistema radicular principal, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer são eliminar essas raízes daqui. Essas raízes daqui não têm serventia nenhuma para o trabalho que nós queremos fazer nessa planta. Então, vamos lá? Vamos começar retirando essas raízes que estão na parte superior de nossa planta. É um trabalho simples, né? Não tem nenhum tipo de problema, nós simplesmente vamos estar retirando as raízes. Então, vamos lá. Então, a primeira raiz já foi. Vamos estar virando a planta. Aqui nós temos outra raiz na mesma situação. Vamos retirar também. Essa daqui eu não vou tirar agora. Não significa que ela vai permanecer, tá bom? Aqui nós temos outra raiz na mesma
situação, então vai ser retirada. Aqui nós temos um conjunto também que está na mesma situação, inclusive tem muita raiz e está bem trançada, né? Ou seja, ficou uma coisa feia, então nós vamos também retirar essas raízes. Tem uma outra também, essa aí. Vamos analisar essas duas aqui. Será que vale a pena deixar essas duas aqui para fazer esse trançado invertido? Não, nós temos essa aqui também, talvez passar uma por dentro da outra. Será que vale a pena? Em caso de dúvida nós vamos deixar, mas voltaremos logo para ver. Bom, tiramos essas raízes que estavam aqui em cima. Essa eu estava em dúvida, já não estou mais, então também vai ser retirada. Bom, todos os cortes foram grosseiros, eu simplesmente tirei a raiz. Então nós vamos promover aqui um corte melhor, tá? Vamos fazer um corte que fique mais rente ao nosso Caldex, para que fique esteticamente também mais bonito. Vamos estar limpando isso aqui direitinho, promovendo esses cortes para que fique mais, como eu falei, mais bonito. Esse trabalho é um trabalho de estética, e ó, então a estética é exatamente para deixar a planta mais bonita. Aí você pode me perguntar, Mauri, mas as cicatrizes não fica mais feio? Não, pode ficar tranquilo que essas cicatrizes, todas elas vão terminar sumindo, tá bom? A limpeza do Caldex faz com que a planta apareça mais. Então, geralmente, sempre que a gente limpa o Caldex, logo após a limpeza, a gente tem a impressão de que a planta é maior. As raízes de cima nós já tiramos, já dá para ver que a planta começa a ter uma outra estética. Vamos partir então agora para as raízes que estão um pouco mais abaixo, tá bom? Então, todas essas raízes aqui, ó, que estão ramificando das raízes mais grossas, também serão retiradas, tá bom? É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos limpar todo o restante dessas raízes. Aqui tem uma outra raiz também que não vai servir para nada, então, ó, vamos retirar. Pronto. Vamos limpar o restante, ou seja, todas essas raízes daqui, tá vendo? Vão ser retiradas. Então, aqui tem inclusive um pedaço de isopor que foi colocado, já para começar a fazer um afastamento. E nós vamos continuar com isso. Então vamos limpar as raízes. Essa parte aqui de raiz pequena, ela foi desplantada ontem, tá vendo? Até que se eu puxar com a mão começa a sair. Então vamos limpar toda essa parte radicular e ver como vai ficar a nossa raiz. Essa raiz daqui também, deixa eu ver se eu vou deixar ou vou tirar. Essa nós vamos literalmente abrir, né? Vamos limpar esse conjunto inteiro. Bom, vamos lá. Bom, aqui vai entrar uma outra dica. A gente vai começar a limpar a parte de baixo das raízes. Como é que geralmente eu faço? Eu vou escolher uma raiz, vamos supor essa raiz daqui. Então eu vou cortar todas essas raizinhas secundárias desta raiz. E eu vou trabalhando raiz por raiz. Vou limpar essa, depois vou limpar essa, depois vou limpar esta e vou por conjunto limpando todas. Vou limpar esta, depois vou limpar esta, até chegar novamente em nossa primeira raiz que nós começamos a limpar. Se você começa a limpar na louca, limpar tudo, você não consegue visualizar como está ficando o seu trabalho, tá bom? Então vamos limpar esse conjunto e voltamos para mostrar para vocês e vamos fazer assim cada conjunto de raiz. Aqui nós já temos uma situação bem interessante, olha só.
Vamos lá. Esse conjunto de raiz, que é esse conjunto que está saindo daqui, está descendo e está bifurcando, ou seja, tenho essas duas raízes aqui. No meio dessas duas raízes, eu tenho uma série de outras raízes, não são raízes muito pequenas, mas são várias raizezinhas que também não vão servir aqui para nada esteticamente novamente, né? Então eu prefiro que essa raiz venha aqui e ela simplesmente bifurque, ela vem aqui e abra. Então todo esse conjunto de raízes aqui não me interessam, tá bom? Então todo ele será removido, tá bom? Então todo ele será retirado. E assim a raiz começa a aparecer mais limpa. Então, aqui nós vamos retirar esse pedaço. Vamos refinar os cortes, tá? Primeiro a gente faz o corte como dá para fazer, e depois a gente vai refinando ele para que fique mais bonito. É assim que a gente procede. Aqui atrás tem um outro pedaço dela. Então também será retirado. Esse pedaço aqui, vou pegar ele aqui para tirar. Já deu para ver que a raiz ficou mais limpa, já não tem aquele bolo aqui no meio, tá vendo? Bom, então esse primeiro conjunto de raízes nós já limpamos, né? Vamos então agora partir para o segundo conjunto de raiz, tá bom? Que vai ser este daqui do lado. Então vamos limpar esse daqui agora. E vou fazer assim, vou limpando e vou mostrando. Se aparecer alguma coisa interessante, eu paro tudo, filmo para mostrar para vocês. Assim a gente não perde tanto tempo e o vídeo não fica tão longo, tá bom? Próximo a ser limpo, este daqui. Acabamos de limpar esse segundo também, né? Limpamos ele todo, tiramos as raízes que não eram interessantes. Vamos partir agora para nosso terceiro conjunto, que é este daqui. Então, agora nós vamos estar retirando todas essas raízes que estão aqui em cima. Vamos deixar essa raiz completamente limpa. Mesmo processo. Vou cortar e vou vir mostrar a vocês. Bom, mais um conjunto limpo. Então a gente já começa a conseguir visualizar a planta, né, ou seu sistema radicular, como é que ele vai ficar. Então a gente já começa a ter uma ideia de como essa planta é bonita e quanto ela estava escondida, né, no meio daquele emaranhado de raízes. Então vamos fazer a mesma coisa agora do lado de cá. Vamos estar limpando essas raízes para estar mais uma vez mostrando a vocês. Sempre nesse tipo de trabalho a gente tem que olhar esta parte de baixo também, tá? Então essa parte de baixo eu vou deixar por último para a gente fazer juntos, mas já dá para ver que tem algumas raízes aqui que muito possivelmente a gente tenha que retirar. Deixa eu tirar esse isopor que estava aqui. Vamos lá? Vamos continuar a limpeza. Então eu vou limpar agora este conjunto daqui. É bem simples, esse daqui eu vou fazer junto com vocês. É só pegar todas as raízes que saem dela, não é? Que são as raízes secundárias, e cortar. Não é trabalhoso, não é? Mas requer atenção e um pouquinho de tempo. A gente já está aqui trabalhando aos 40 minutos, eu diria. Então tem que fazer com calma. Então essa daqui já está limpa. Vamos partir para a sua amiguinha aqui de baixo. Gente, tem que retirar todas as raízes, tá bom? Ah, mas essa, ah, mas aquela. Algumas que são mais finas, basta você puxar que ela vai sair. A maioria, se eu puxar, não vai machucar a planta. Não tem problema nenhum, porque elas vão ficar dentro do antifúngico. Ó, aqui dentro tem uma também, ó, tá saindo lá de dentro. Vamos tirar. Vamos ir literalmente girando. Aqui tem mais uma para ser limpa, né? As raízes finas, como eu falei, a gente consegue tirar facilmente. E essas outras a gente vem com a nossa faca ou com o nosso estilete e vai
retirando. Vamos lá. Então, todas essas raízes daqui vão ter que sair. Vai virando, vai procurando e vai retirando. Por exemplo, esta raiz aqui, ela começou aqui a bifurcar. Veja-se que essa raiz daqui Bom, a gente pode ver que essa raiz aqui começou a bifurcar nesta parte daqui e bifurcar aqui embaixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou permanecer com esta parte daqui, porque eu acho que vai dar um resultado interessante, mas vou tirar esta outra parte que está aqui. Então, esta parte que está aqui para dentro, ou está atrás dela, eu vou simplesmente retirar. Aqui tem uma outra pequena, eu também vou retirar e vou deixar apenas essa bifurcação que eu mostrei para vocês, tá bom? Eu acho que ela aqui, quando engrossar, vai dar um resultado bem legal. Vamos voltar para cá. Essa daqui, eu acho também que ela engrossando vai ficar interessante, então eu vou preservar ela, tá bom? Essas daqui eu pelo menos vou tirar mais uma ou duas, tá? E vamos chegando quase ao fim da nossa limpeza. Falta limpar aqui ainda algumas. Essas fininhas, como eu falei, dá para tirar até com a mão mesmo. E nós vamos acabar de limpar e vamos mostrar para vocês, mas praticamente o trabalho está concluído. Dá para ver que a raiz ficou bem mais limpa, né? Bem mais à mostra. E com isso eu vou conseguir suspender o Caldex até aqui mais ou menos. Eu vou deixar só essas pontas daqui enterradas. O colo da planta todo já vai sair do substrato, né? E isso vai trazer um benefício muito grande, porque toda a parte de praga, toda a parte de patógeno, toda a parte de umidade que possa conter no substrato vai ter menos contato com o Caldex de minha planta. Bom, aquele conjunto de raízes que estava aqui também nós decidimos retirar, tá? Então já retiramos basicamente 3 raízes daqui. Vamos retirar a quarta. E eu vou deixar apenas esta raiz que está saindo e dando a volta, tá? Vou limpar aqui. Aqui nós vamos promover um corte mais bonitinho, para que essa cicatriz fique melhor. Pronto. Aqui depois vai entrar antifúngico, a gente vai passar uma cola e vai ficar beleza. Então, outra coisa importante também é sempre você estar abrindo as raízes, tá vendo? Que é para ver o que tem dentro, literalmente dentro da raiz. Então aqui nós temos algumas raízes que estão por dentro e que ainda tem que ser limpas, né? Então a gente tem que abrir essas raízes, afastar. Essa planta, gente, eu vou dar uma outra dica para vocês importante. Bom, essa planta foi desplantada há 3 dias, então suas raízes começam a ficar mais maleáveis. Por quê? Porque ela está começando a se desidratar, tá? Então, uma dica boa para fazer a parte de condução de raízes, ou seja, a parte de abertura, como a gente quer fazer aqui, né? A gente quer trazer essa raiz para cá, né? Quer abrir um pouco mais, quer torcer. Isso tudo a gente consegue com a facilidade maior quando a raiz ou quando a planta está mais desidratada, tá bom?
Bom, se passaram 24 horas, né, nós retornamos com a nossa plantinha. Tá aqui ela agora toda limpinha. Dá para ver bem como é que ela ficou. As suas raízes já estão limpas. Nós podemos ver aqui todo o sistema radicular. Não ficou nenhuma raiz nessa parte de cima. Ela está bem amarelada, dá para ver aqui a marca, porque nós passamos antifúngico em todo o sistema radicular. E agora nós vamos fazer o trabalho, vamos começar a iniciar o trabalho de condução nas suas raízes. Bom, para isso nós vamos precisar da ajuda do bom e velho isopor, porque é o isopor que vai preencher os espaços e vai fazer com que as raízes fiquem na posição que nós queremos que elas fiquem. Então o trabalho é bem simples hoje. Nós vamos simplesmente pegar o isopor e vamos cortar alguns pedaços desse isopor. Simples assim, tá vendo? Então vamos pegar um pedaço de isopor, mais um pedaço de isopor, e nós vamos analisar nossa raiz e ver aonde é que esse isopor vai entrar, tá? Como ela já está desplantada há algum tempo, fica mais fácil esse trato de estar mexendo nas raízes, porque elas ficam mais flexíveis. Então, muito bem. O trabalho qual é? Afastamento, abertura das raízes, né? Daqui a nossa raiz. Então nós queremos que ela fique ainda mais afastada do que ela está hoje. Então esta daqui eu quero que ela abra para o lado de cá. Então se eu quero que ela abra, eu tenho que ocupar esse espaço. Simplesmente vou pegar o meu isopor e vou colocar para que ele ocupe esse espaço. Ele vai segurar e vai manter esta raiz na posição que eu colocar. Tá bom? Qual é o grande segredo aqui? É você conseguir entender, ou você conseguir determinar até que ponto você pode abrir as raízes sem danificar, sem rasgar esta raiz. Tá bom? Então já trouxe essa para o lado de cá. Seria bem interessante se eu conseguisse abrir ela para cá também, mas eu acho que aí já teria que ser um outro trabalho. Esta raiz eu deixei por cima porque eu quero que ela venha para cá. Esta outra raiz também, daqui a pouco eu vou dar uma trabalhada nela para ela sair um pouco para cá, para ocupar esse espaço que vai ficar aqui. Para essa raiz sair, eu tenho que ocupar esse espaço que está aqui, né? Então tenho que botar aqui para depois trabalhar ela para cá. Posso tentar com esse daqui também. Pronto, beleza. Aqui eu tenho duas raízes que estão juntas também. Eu vou fazer o que? Eu quero afastar essas raízes para que ela ocupe esta área daqui que está vazia por enquanto. Então a mesma coisa, eu tenho que colocar alguma coisa aqui que ocupe este espaço para que ela não volte. Então eu consigo abrir e deixar que ela permaneça aberta se eu ocupar esse espaço daqui, tá bom? Então vamos lá. Acho que dá para trabalhar com esse daqui. Cortar ele um pouco menor. Então eu vou pegar ele aqui. Já fiz aqui um ângulozinho. Vou encostar ele. Esse daqui eu vou botar por último. Já consegui afastar estas raízes, tá vendo? Coloquei este isopor aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou pegar um isopor, fazer um ângulo para colocar ele nesta parte, para essa raiz vir para frente, ok? Então vamos fazer a mesma coisa. Cortei o isopor, vou abrir a raiz e vou colocar o isopor na parte que eu quero ocupar. A raiz já veio para frente. Essas raízes daqui eu quero também que elas se afastem um pouco. Mesma coisa. Então peguei o isopor, coloquei aqui, simplesmente vou empurrar um pouco mais para cima. Quanto mais eu empurrar para cima, mais ela vai se afastar. Essa daqui também eu vou tirar um pouco para cá. Esse conjunto todo também eu vou abrir um pouco.
Então vamos partir agora para essa raiz daqui, ó. Eu quero afastar, eu quero abrir um pouco mais essas raízes. Então eu vou pegar um pedaço de isopor, vou colocar entre elas e vou pôr para cima. Pronto, elas ficam mais afastadas. Tudo nós vamos resolver com pequenos pedaços de isopor. Vou afastar esse conjunto do de cá. Mais um pedaço de isopor, vou abrir e vou colocar, vou preencher o espaço com o isopor, então ele mantém as raízes afastadas, tá bom? E assim eu vou fazendo nela toda. Vou puxar essa raiz aqui para frente, um pedaço de isopor para ocupar esse espaço. Coloco ela no lugar que eu quero que ela fique. Resolvido o problema. Bom, chegamos praticamente no fim desse experimento, não é? Ou desta ação com a nossa pequena. Recapitulando, ela foi desplantada, nós limpamos todas as suas raízes, fizemos algum afastamento utilizando aqui isopor e agora chegou a hora do replantio. Para replantar essa planta, eu escolhi um vaso maior, tá? Lembrando que ela vai ficar enterrada apenas as pontas de suas raízes, o restante vai ficar todo de fora. Isso faz parte da preparação do seu nerbário, ou do seu sistema radicular, como é chamado pelos bonsaístas. Esta planta precisa ser replantada o mais rápido possível, então ela está aqui já há 7 dias fora do substrato e não precisa ficar mais do que isso, porque já está cicatrizada todos os cortes ou ferimentos que por acaso tiveram nessa ação, e ela realmente precisa ser replantada para que suas raízes capilares voltem a nascer, se restabeleça esse sistema radicular capilar, para que ela possa então estar se alimentando, tirando nutrientes e água do substrato. Eu gosto sempre de lembrar que raiz grossa não serve para nada a não ser a ancoragem da planta no substrato. O que de fato retira alimento do solo são essas raízes mais fininhas. Então vamos fazer o plantio e finalizar esse vídeo. Venha comigo. Lembrando que quando a planta está de fato saudável, veja que mesmo com 7 dias fora do substrato, ela permanece com suas folhas ainda estão verdes, né? Ainda está com o botão, aqui um botão floral. Eu não vou fazer agora nenhum trabalho de poda, pelo menos por enquanto não. Se na hora do plantio a gente vier a fazer, vocês vão ver. Então vamos então partir para o replantio dessa pequena. Bom, então agora nós vamos começar o nosso replantio. Para isso nós vamos utilizar 2 substratos, pó e fibra de coco. Tá aqui, esse da Ouro Negro, que eu vou usar aqui na base do meu substrato. Vou usar ele na parte de baixo do vaso. Então a primeira camada eu faço com ele. A segunda camada eu já vou entrar com o Terra Nova. Lembrando que quanto maior o vaso e mais profundo for o vaso, mais espaço as raízes vão ter para se desenvolver e consequentemente mais rápido será o seu desenvolvimento. Vamos entrar aqui com o nosso mix de adubo. Segunda camada. Agora eu vou ver se a altura é aquela que eu quero. E é aquela que eu quero. Então a partir de agora nós vamos estar literalmente plantando a nossa pequena. Então agora nós vamos de fato começar a botar o substrato em nossa pequena, para que ela de fato fique ancorada e replantada. Como eu falei para vocês, a gente não vai enterrar muito, tá? A maior parte desse sistema radicular vai ficar para fora do substrato. Então ela já fica em pé sozinha. Perfeito, ótimo. Nessa parte de cima nós vamos usar novamente a fibra de coco. Acho que ela consegue manter melhor a umidade do substrato quando ela está por cima. Então eu estou usando ela nessa parte superior para finalizar o plantio.
mas notem que a maior parte do seu sistema radicular ficou para fora do substrato. Compactada aqui, que é só para segurar mesmo esse substrato no lugar. E a planta também, é óbvio, né? Replantio pronto. E agora eu só vou molhar esta planta daqui a 3 dias. O substrato está meio úmido, vai segurar a onda durante esse período. Bom, para finalizar, eu gosto sempre de usar um pedrisco, né? Então geralmente eu limpo esse excesso todo de raízes, né? Dá para ver bem como é que ficaram as raízes. Vamos limpando aqui. Dá para ver bem como ficaram afastadas, né, essas raízes. Todo o sistema radicular foi afastado, né? Essa raiz abriu, nós puxamos para frente, ocupamos alguns espaços, né, tracionando com o isopor. Então esse foi o resultado final que nós obtivemos, né? Agora aqui nós estamos só limpando. Bom, limpei as raízes, já estão mais altas, como vocês podem ver, mas todas as pontas estão enterradas. Entro com um pouco de pedrisco, né, para evitar que o substrato saia do vaso quando ela seja regada e para dar um aspecto também visual, harmônico, né, a estética cuidada como um todo. Então vamos lá. Eu tenho geralmente o pedrisco branco, né, que seria esse daqui, e eu tenho um pedrisco amarelo, que tem uma granulometria maior, que é o que eu vou usar aqui. Então vamos lá. Boto o pedrisco e depois é só a gente vir espalhando. Muito bem, então no final foi assim que ficou a nossa planta, tá? Nós vamos entrar com a placa de identificação dela. Essa é uma BP 388, uma flor magnífica. Identificamos a planta, tá? Se tiver ainda alguma limpeza para fazer, a gente termina fazendo também. Espero que vocês tenham realmente gostado do trabalho. Toda essa parte daqui, ó, daqui até aqui, foi levantado, ok? Então essa planta neste vaso vai conseguir ficar aqui durante pelo menos aí mais uns 6 meses, 8 meses, quando a gente volta a fazer um novo replantio para troca de substrato. E aí a gente vai ver como está esse sistema radicular. Se for necessário, a gente volta a intervir ou a mexer nele, tá bom? Bom, então chegamos ao final do nosso vídeo. Aqui está o resultado do vídeo de hoje, onde nós ensinamos vocês a fazer a limpeza e poda de suas raízes. Depois ensinamos como conduzir, como afastar, tracionar essas raízes e replantamos. É um trabalho bem simples, mas que faz uma diferença incrível na sua planta. Então, se você puder fazer isso, eu aconselho que faça. A estética de sua planta agradece muito e você vai ter um equilíbrio entre a parte radicular e a parte aérea. No próximo replantio nós vamos estar suspendendo mais ainda, tornando as suas raízes mais evidentes ainda. Então espero que você tenha gostado, espero que você utilize essas informações, replique em sua casa. Antes de finalizar, a pergunta mágica: você já é inscrito em nosso canal? Já é? Muito obrigado. Não é ainda? Não tem problema nenhum. Vá aqui embaixo, clique no botão inscreva-se e venha fazer parte da nossa comunidade, da nossa família Salvador Rosa do Deserto. Se gostou do nosso vídeo, não deixe de deixar o seu like. E se quiser, ou se for possível, ative o sininho de notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade do universo das adênios aqui em nosso canal. Queria agradecer muito a você que nos assistiu até agora. A você que se tornou membro de nosso canal, meu muito obrigado. E a todos os nossos parceiros. Fica aqui um abraço fraternal a cada um de vocês. Bom, esse vídeo eu dou como finalizado e lhe convido a assistir mais um vídeo no nosso canal ou nos encontrar aqui no próximo sábado, quando nós sempre fazemos o lançamento de um vídeo novo para você, ou em um de nossos projetos que acontecem sempre às terças-feiras, com o Terça Entre Amigos, ou na quinta-feira, na nossa tradicional live Quinta Salvadora. Então lhe encontro lá e bye bye.